Presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, a juíza do trabalho aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, ela questionou a ausência de reajuste anual de salário de magistrados e reclamou dos gastos próprios com lanche e café. Na terça-feira, 24 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal informou ter firmado acordo com o Congresso Nacional para a criação de uma regra de transição aos famigerados penduricalhos. Um dia depois da reunião com os colegas Alexandre de Moraes, Mussolini da Moca, e Flávio Dino, Rocambole do Inferno, em conjunto com o ministro da Fazenda substituto, Dario Durigan, Edson Fachin, presidente do STF, reuniu-se com os presidentes do Senado, Batoré, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, o Orelha de Abano, Hugo Mota, a portas fechadas. Nessa reunião também estavam o presidente do TCU, que é o Vital do Rego. Que delícia, hein? Não é à toa que o povo só toma lá. O vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand, e o vice-presidente do STF, ministro Alexandre de Moraes Mussolini da Moca, além do ministro Gilmar Mendes, e de Flávio Dino. Gilmar Mendes e Flávio Dino são autores de decisões que suspenderam o pagamento das verbas de caráter indenizatório por resultarem em salários superiores ao teto do funcionalismo público, hoje no valor de R$ 46.366,19. Depois do encontro, o STF emitiu a seguinte nota, aspas, como encaminhamento, deliberou-se que nos próximos dias será formulada a proposta de regra de transição em respeito à Constituição e aos limites do teto constitucional. Eu ia falar da teta, mas eu misturei. A reunião reflete um esforço de cooperação mútua, buscando o equilíbrio entre a autonomia institucional e o rigor fiscal demandado pela sociedade, fecho aspas. Na segunda-feira, dia 23, Gilmar Mendes limitou o pagamento de penduricalhos a integrantes do Judiciário e do Ministério Público, a benefícios previstos em lei, aprovados pelo Congresso. O prazo estipulado pelo ministro também foi de 60 dias para a interrupção de pagamentos determinados por leis estaduais. Gilmar Mendes também deu 45 dias para a suspensão de pagamentos fixados a partir de decisões administrativas ou outros ativos normativos. Hoje, dia 26, o plenário do STF retomou o julgamento quanto à liminar de Flávio Dino, que deu prazo de 60 dias para os três poderes revisarem os pagamentos e cortarem os que não tiverem amparo legal. Dino também determinou que o Congresso Nacional aprove uma lei para regulamentar esses benefícios. Em audiência para tratar do tema, uma cena que revoltou a população brasileira, logo se espalhou por todo o Brasil. A presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, a juíza do trabalho aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, ela questionou a ausência de reajuste anual de salário de magistrados e reclamou dos gastos próprios com lanche e café. Cláudia criticou a supressão dos benefícios. Segundo ela, até mesmo desembargadores de tribunais estaduais não possuem boas condições de trabalho quando comparados aos ministros em cargos superiores. Aspas para sentar lá, Cláudia. Juiz de primeiro grau não tem carro,
paga do seu próprio bolso combustível, não tem apartamento funcional, plano de saúde, refeitório, não tem água, não tem café. Ministro Dino, você vê que ela vai se dirigir justo ao gordinho, né? Para fazer o apelo sentimental, que não tem lanche, né? No primeiro grau, não tem, nós pagamos. Ela ainda se queixou do salário bruto de R$46 mil, que com descontos da Previdência Social e Imposto de Renda, cai para pouco mais de 20 mil, o que torna para ela maior a diferença para ministros. Esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. Desembargador também não tem quase nada, a não ser um carro, não tem mais nada também, mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber. Outro mês não sabe se vai cair. Esses 20 anos que passamos desde a fixação do subsídio não foram tempos de tanta glória. Com a palavra, a própria princesa do Estado brasileiro. Roda esta... Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. O subsídio, que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada, a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber, outro mês não sabe se vai cair, vem uma liminar, vem... Esses 20 anos que passamos desde a fixação do subsídio, não foram tempos de tanta glória, mas tempos de preocupação. Muita preocupação por conta dessa insegurança. Não tem nenhum penduricalho, porque não tem nada pendurado em lugar nenhum. 11 anos de defasagem. 11 anos. Isso não é possível. Isso está na Constituição. O salário mínimo tem recomposição anual, por que o subsídio da magistratura não pode ter? Não é possível, chegamos nesse estado de coisas. Não é possível, ministro Fachin, um juiz aposentado depois de 30, 40 anos de carreira, receber metade do que ganha um juiz substituto, por conta desse complexo remuneratório. Não é possível. Isso é triste. Pode falar? Não, não pode. Essa ariranha é mentirosa. Esta ariranha, que nem nativa tá, ela está aposentada, viu? Ela não está trabalhando mais. Essa ariranha destas imagens, conforme apurou o portal Metrópolis, recebeu, senta aí, R$296 mil apenas nos últimos 3 meses de 2025. Só em dezembro, esta ariranha, que está falando que está difícil, né, para pagar a gasolina, tomar um lanchinho gordo, tomar um café. Esta ariranha aposentada, inativa, recebeu R$113 mil só em dezembro, quase o triplo do teto constitucional. O contra-cheque desta ariranha, no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, né, Estado do Rio de Janeiro, ainda mostra que em todos os meses ela recebeu muito mais de R$40 mil. A juíza não recebeu em nenhum mês os 24 mil líquidos citados por ela mesma na tribuna. A remuneração, todas as remunerações, aliás, estiveram durante todo o ano de 2025 acima de R$40 mil. Põe aí a ilustração aí, alemão. Janeiro, R$63.100. Fevereiro, R$46.600. Março, R$44.600. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, R$44.700 cada mês.
Outubro, R$91.100. Mesmo valor em novembro, R$91.100. E dezembro, R$113.800. Nossa reportagem tentou contato com a magistrada, mas não teve retorno até a última atualização. Por que, Holliday, que ela não pega o curriculinho dela, põe debaixo do braço e vai ver como é bom você dar iniciativa privada? Pois é, acho que ela não teria tanta coragem assim, né? Vai, Tieta! Vai, Tieta! Isso me lembra uma difamação, que tempos depois soube-se, né, que era uma difamação, que os revolucionários fizeram com Maria Antonieta um pouco antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é causada, entre outros motivos, pela distância que a nobreza tinha da realidade do povo, né? E se criou uma anedota à época dizendo que Maria Antonieta, ouvindo-se reclamar, né, que os plebeus não tinham pão para comer, ela então teria dito a célebre frase: se não tem pão, que comam brioches. Disse Maria Antonieta, se não tem pão, que comam minha... O quê? Maria Antonieta, então, com essa frase, exemplificava a distância que ela vivia naquela realidade em Versalhes do que o povo vivia em Paris. E é isso que nós acabamos de ver aqui. Só que aqui não é mais boato. Aqui é a própria Maria Aqui Antonieta não é mais boato, falando. aqui já é uma boate. Exatamente. Você vê, isso aqui é uma zona. Maria Nossa Antonieta Senhora. pegou Aqui o as microfone... putas estão olhando para nossa cara e falando, você não tem moral, não? O Brasil virou isso aí. As putas olham para nossa cara e falam assim no Brasil, você não tem medo de DST? Fuck you, Elon Musk. O Brasil virou isso, bicho. É IST agora, tá? DST é do seu tempo. Mas é doença ainda. Bom, mas o ponto é o seguinte: Maria Antonieta pegou o microfone e expôs a distância que ela vive da realidade. Para vocês terem ideia, no Brasil, nós gastamos em 2025 cerca de 20 bilhões de reais em super salários. Isso falando de super salários. Quer dizer, é a elite do funcionalismo. Nós não estamos falando aqui do professor da escola pública, não. Nós estamos falando desses sujeitos aí que simplesmente não têm a menor noção do que é o brasileiro trabalhador que paga imposto para sustentar o salário destas pessoas. A mulher reclama que não tem dinheiro para lanche e no mês que ela menos ganhou, ela ganhou mais de 44 mil reais. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, é assim... uma desconexão muito grande da realidade, e o pior de tudo é que a classe política, por alguma razão que eu ainda não entendi, e desde o meu primeiro mandato de vereador até hoje eu nunca entendi, esta necessidade da classe política constantemente referendar os privilégios desta classe que não enxerga a realidade do povo e quer ainda mais pular nas costas de quem mais paga imposto nesse país. Ô, Cláudio, com esse salário, no pior mês dela de 2025, ela podia tomar Uber e voltar, almoçar e jantar no Fazano todo dia. Sem dúvida alguma. Eu fiz uma conta por alto aqui, pelos valores que você falou, dá 650 mil reais no ano de 2025. Ela ganha muito mais do que 2,5% da população brasileira que ganha acima de 20 salários mínimos. É só você ver que ela ganha muito mais, ganhou, né, na média, muito mais que 20 salários mínimos por mês. E sem fazer nada. Sem fazer absolutamente nada. E isso lembrando que se 2,5% da população ganham acima de 20, 97,5% ganham abaixo disso. E aí eu tenho o dado de 2022, do tempo que IBGE trabalhava, né, com números de verdade, não torcia, não fazia suco, nem virava ao contrário o mapa. 70% da população brasileira recebe até
3 salários mínimos, ou até 5, acho que entre 3 e 5 salários mínimos. 70% da população. Então, veja como o Holliday falou, é o descolamento desse tipo de pessoa do restante da sociedade, e ela compara que ela não teve aumento, mas o salário mínimo teve aumento. Não, o salário dela com teve. Salário mínimo, cara. Mas e por que o penduricalho não teve reajuste? O salário dela o salário teve, o penduricalho mas ela que não, quer o penduricalho também. Exatamente. Ela é a gulosa, Maria Antonieta ela encarnada. é gulosa. Gulosa, é isso mesmo. Gulosa. Quer tudo pra ela. Ela é gulosa. Você acha que isso é efeito Janja? Você sabe que é maravilhoso a capacidade que nós temos aqui de falando um negócio desse, com esse grau de importância e de absurdo, né, que a gente está revelando a aqui. Fátima perguntou se você é pai do Mion. Não, não sou. Aqui. Só para registrar. Não sou. Não, mas não é... É fazer piada. Quem faz piada é ela. A gente consegue ainda quem fez fazer piada uma graça. É essa juíza. Dizer, né? Ela faz piada da gente. Pare e pensa. Com a nossa cara. Pare e pensa. Pare e pensa. Num lugar onde todo mundo tem vergonha na cara e vive honestamente, você virá e para uma audiência pública ser gravada e reclamar, vamos supor que ela ganhasse os 24 mil por mês de aposentadoria. Uma sujeita não tem a mínima noção da realidade, ganhando 24 meses de aposentadoria, acha pouco. E ela é nova. Ela é nova. Ela é nova. Não está aleijada. Pelo menos intelectualmente, pode ser que esteja. Mas tá aí, ó. Tá com o preenchimento de ácido hialurônico em dia. Tá com a raiz pintada. Tá com o lábiozinho, ó. Isso aí é ácido hialurônico também. Tá harmonizada. Tá com o colágeno. Pera lá, outra lá, ó. A quiçaça atrás dela lá de Chanel. O que esse povo quer? Quem está fazendo piada são eles. Concordo contigo. Eu quis dizer que a gente ainda consegue rir, né, desse tipo de desgraça. Se a gente não coringar, a gente pula da ponte. A gente não consegue ficar falando disso todos os dias, né? É absurdo. É aquela coisa, como diz Vicente Mateus, eu se mato. Se eu for chorar, tudo que tem para chorar nesse Brasil. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.